se você está ouvindo esse vídeo por replay. Hoje, em vez de fazer prática, a gente combinou que ia fazer uma rodada de perguntas e respostas. Então, eu só vou ficar aqui agora esperando o pessoal começar a entrar. Por enquanto, eu estou sozinha aqui, só com você que está me vendo pelo replay. Ah, pronto, já começaram a chegar as pessoas. Boa noite, Silvana. Então, o que eu falo todas as noites é para quem está assistindo isso por replay ter um tiquinho de paciência, correr aí 2 minutinhos, que é o tempo que o pessoal vai chegando para a gente poder se reunir. Bem-vindos aos que já chegaram. A gente pode ir fazendo, como é nosso 19º encontro, a gente pode ir segurando aqui um pouquinho as travas 19, olha. Vamos segurando aqui um pouquinho e aguardando até que todo mundo entre, né? Ou que tem um número mais ou menos como a gente vem tendo todas as noites. Diazinho, para quem já está aí, para quem está vendo a repetição, hoje é dia 15 de abril. Diazinho chato hoje, né? Acompanharam o noticiário, as pessoas não estão respeitando o isolamento social, um número muito baixo de pessoas em casa, pelo menos aqui em São Paulo, eu não sei aí nas suas cidades, nos seus países, né? A gente tem aí companheiros que estão nos vendo de Portugal, do Chile, do Uruguai, da Argentina, da Itália, da França. Então eu não sei como é que tá aí para vocês. Eu sei que nos países da Europa vocês estão no lockdown, né? Bem fechadinhos. Aqui em São Paulo, no Brasil, infelizmente a gente não está seguindo muito as diretrizes e a situação piorou bastante de ontem para hoje. Muita picuinha política, os reflexos dessa tensão política acontecendo no mercado financeiro. Então, no Jinshinjutsu, a gente toma uma postura que é a postura de não julgar, né? Porque dentro desse mundo relativo que a gente vive, olhando para as coisas através dos nossos véus, dos nossos sistemas de crença, daquilo que acredita a porção da sociedade à qual a gente pertence, aquilo que a gente foi ensinado a acreditar. Algumas vezes a gente mudou no meio do caminho de crença, mas enfim, a gente sabe que a nossa forma de olhar para a realidade é uma forma limitada. Quando no mundo absoluto, lá o lugar através do qual a gente olha para a vida, através do olhar do Jinshinjutsu, nós somos todos iguais, somos todos emanações da mesma fonte de luz, individualizadas, com certeza, cada um de nós uma expressão única dessa emanação de fonte de luz, mas ainda assim perfeitos, porque somos o reflexo da luz criadora. Então, num dia como hoje, num dia tão chatinho, com tanta notícia ruim, a melhor coisa que a gente pode fazer é segurar aqui os nossos 19, né? Essa trava que eu estou convidando vocês a segurarem enquanto o pessoal acaba de entrar e organizando essa questão do poder e da autoridade dentro de mim, poder e autoridade na minha própria vida, eu talvez comece a ver o reflexo disso no mundo fora de mim. Então, por isso da minha alegria de saber que a gente está junto, que toda noite nós nos reunimos aqui, alguma coisa entre 50 e 60 pessoas, para praticarmos juntos e juntos nos transformarmos e juntos conseguirmos fazer com que a nossa emanação de energia possa causar algum tipo de diferença no macrocosmo, naquilo que é fora de nós. Então, a nossa posição do Jinshinjutsu nunca é uma posição julgadora, é sempre uma posição de observação. O que eu estou vendo no mundo, fora de mim? Como isso impacta em mim? Qual é
retorno que eu dou para o universo dessa observação que eu falo. Eu critico, eu aponto o dedo, eu digo que está errado, ou eu faço uma ação na minha própria vida que possa causar um reflexo no que é externo a mim. É esse o lugar que a gente olha a partir do ponto de vista do Jinshinjutsu. Como eu me cuidando, posso cuidar do todo, tá bom? Mas eu já são 8 horas, nós já somos 50 aqui, algumas pessoas devem ainda entrar. Mas hoje, eu não sei se todo mundo que está aqui hoje estava ontem, se todo mundo se lembra que o combinado hoje não era fazer prática, né? Porque a gente já teria a prática do Silvano Machado e da Marta Barbosa às 7 da noite, a prática da Ioli e do Alessander Palme e da Margarete às 11 da manhã, todas as quartas-feiras serão assim. Então, em vez de fazer uma terceira prática no dia, a minha proposta hoje era ouvir um pouco das angústias pessoais de vocês. Depois que a nossa live acaba, eu recebo muitos WhatsApps para quem tem o meu número, ou muitos comentários fazendo perguntas pessoais, né? Então, algumas pessoas fumando demais porque se sentem angustiadas, como o Jinshinjutsu pode ajudar. A outra pessoa quer ajudar alguém que está com otite. Muitas pessoas me perguntaram quanto tempo segurar o dedo, e aí, falha minha, tenho que admitir, eu pedi para vocês segurarem o dedo e não dei essa informação, né? Então, eu vou começar essa nossa rodada de hoje, e é claro que enquanto a gente conversa, não é porque a gente vai fazer a prática de olhinho fechado, comigo conduzindo, que a gente não pode fazer prática, a gente sempre pode fazer prática. Vocês podem ir segurando o seu 19. Eu estou propondo 19 porque é o nosso 19º encontro, mas poderia ser qualquer outra trava. Você pode ir segurando um dedo. Sinta o que o seu corpo está pedindo e leve as suas mãos até aquele lugar que o seu corpo está pedindo. A prática hoje é livre, mas a gente pode sim praticar enquanto a gente conversa, tá bom? Eu vou começar essa nossa rodada de perguntas e respostas com a resposta de quanto tempo segurar os dedos. Imagine que a prática é como se você estivesse fazendo uma limpeza no seu campo energético, né? Então, se você vai limpar a sua casa e você tem 5 minutos para limpar, ótimo! Em 5 minutos você já consegue tirar o lixo, varrer rapidinho, lavar uns pratos, uns copinhos, dar uma esticadinha ali no lençol da cama e fazer o que você tem que fazer. Dentro de casa, isolamento social. Mas se você tem 10 ou 15 ou 20 ou meia hora de tempo para trabalhar na sua casa, você começa a limpar aqueles cantinhos que ficaram esquecidos na correria do dia a dia. Então a proposta é que você sempre faça a prática mais longa que couber no seu conforto físico, no seu conforto emocional, no seu conforto mental, que a prática não te traga estresse, tensão, ansiedade. Ai meu Deus, está na hora de fazer aquela prática. Se isso estiver acontecendo, isso não é Jinshinjutsu. Então a proposta é que segurar pelo menos 2 minutos o dedo que eu estiver trabalhando. Se eu estiver trabalhando mais que um dedo, pelo menos 2 minutinhos cada dedo que eu estiver trabalhando, e daí para mais. Falar, ai, mas eu não tenho esses 2 minutos, eu só tenho tempo que o semáforo fecha. Fechou o semáforo, eu seguro o dedo. Ótimo! Se você estivesse na sua casa, esses 40 segundos do semáforo seria o tempo de lavar 3 pratos. Dá para lavar a louça toda? Não, não dá. Mas é melhor voltar para casa com 3 pratos a menos para lavar, sabendo que aquela gordura que ia ficar ali seca e gelada, melecada, fazendo cheiro ruim na sua cozinha, não vai estar lá? É melhor. Então, parta do princípio que você sempre deve praticar o máximo que você conseguir dentro da filosofia do Jinshinjutsu, que é a realidade sem esforço. Mas não despreze uma prática. Segundos, 30 segundos, 1 minuto. Estou esperando uma ligação, vai tocar daqui a 1 minuto, eu vou segurar o meu dedo. Nunca despreze a oportunidade de fazer uma prática. Eu não vou acompanhar vocês nessa proposta que eu fiz, de vocês irem segurando um lugar, uma trava ou um dedo enquanto a gente vai conversando, porque eu sou italiana. Se eu estiver segurando as minhas mãos, eu não consigo falar. Mas eu quero muito que vocês vão fazendo a prática enquanto a gente conversa.
Então, respondida a primeira pergunta. A segunda coisa que eu quero falar para vocês é, eu vou tentar, no máximo da minha capacidade, acompanhar aqui as perguntas vindas aqui dos comentários. Eu vou rodando e, sabe, isso aqui roda muito rápido. Nós somos 60 pessoas agora, um monte de gente digitando ao mesmo tempo e faz... E aí pode ser que eu perca a sua pergunta. Se eu pular a sua pergunta, eu não estou desprezando a pergunta, é porque eu não vi. Então, você coloca lá no comentário de novo, tá bom? E aí, se acontecer de eu ficar sem responder alguma coisa, gente, pode acreditar que quando a gente terminar, eu vou olhar comentário por comentário e o que eu tiver deixado passar, eu vou fazer o meu melhor para poder responder, tá bom? Então, tá aberto já para as perguntas. Eu já vou dar uma olhada aqui na... Deixa eu ver. Vou dar uma olhada aqui nos comentários para ver se já tem alguma coisa. Tá, deixa eu começar aqui do comecinho. Boa noite, isso é quem está entrando. Boa noite a todos. Esses primeiros, então, não tinham nenhuma pergunta. Eram só as pessoas se apresentando, dizendo de onde são. E boa noite. Tá. Silvana está dizendo que está com um pigarro difícil de parar. Algo para fazer? Volta amanhã para o trabalho. O pigarro, o muco, ele é um assunto da segunda profundidade. Então, quando a gente faz ações que são da segunda profundidade, a gente ajuda... Vocês estão com seus caderninhos, com a caneta aí, para poder anotar o que eu estou falando? Porque eu estou respondendo para a Silvana, mas pode ser que sirva para mais alguém, né? Então, Silvana, quando a gente faz ações que ajudam a segunda profundidade, a gente tende a diminuir o pigarro. Então, quais são as ações da segunda profundidade? São muitas, né? São 11 travas, muitos fluxos, mas segurar o dedo anular é a ação mais comum, mais corriqueira, mais simples, para trazer harmonia para a segunda profundidade. Fazer esse mudra aqui, olha, colocar a palma do polegar na unha do anular, e eu posso fazer isso dos dois lados, com as duas mãos. Não precisa ficar dura assim não, tá, gente? Posso fazer com o braço relaxado e só percebendo a minha respiração melhorar. Tem um outro, então, segurar o dedo anular, fazer o mudra de palma do polegar com a unha do anular, podem ser as duas mãos. Enquanto a gente está falando de dedos, eu vou falar desse outro mudra aqui, olha, que é juntar os polegares e abrir os dedos, como se eles... Deixa eu vir um pouquinho para trás. Como se fosse uma asa, tá bom? Essa posição ajuda muito a respiração. Ela não está ligada ao pigarro propriamente dito, mas ela ajuda bastante a respiração. E quando alguma coisa está muito agarrada na garganta da gente, segurar o dedinho mínimo também tende a ajudar. Então, isso são as ações que a gente pode fazer em relação a dedos. Mas tem uma trava que ajuda com tosse, tosse seca, tosse produtiva, pigarro, que é a trava 3. A trava que fica aqui entre o alto da minha escápula. Deixa eu pegar aqui na... Vai ser mais fácil mostrar aqui na apostila, porque aqui está com fotografia. E com a fotografia fica mais fácil de vocês verem do que naquele gráfico. Olha, essa aqui é a postura que ajuda a trava 3, tá bom? Então, vejam aqui onde está a trava, no alto da escápula. E vejam aqui a foto da Vanessa Barbosa mostrando como aplicar. Então, a mão direita vai na trava 3 esquerda e a mão esquerda na virilha, na trava 15 esquerda. Você pode fazer isso dos dois lados e essa é uma posição que provavelmente vai te trazer alívio. Tá bom, Silvana? Depois você me conta o que deu, tá? Deixa eu correr aqui para a próxima. Boa noite, boa noite. Como posso ajudar uma pessoa com otite recorrente? A otite, ela pode ter várias motivações, né?
Como essa é uma pergunta médica, eu vou aproveitar para fazer aqui uma observação que eu deveria ter aberto a nossa conversa fazendo. Jinshinjutsu não se propõe como uma alternativa aos cuidados médicos tradicionais. Então, se a pessoa tem uma otite média recorrente, que acontece assim, toda hora ela está com otite de novo, precisa ir num otorrino, fazer um exame. O otorrino vai saber pedir os exames que são necessários para descobrir qual é a causa, o porquê essa pessoa está com otite. Ouvido, a gente não coloca nada que... O máximo que a gente coloca no ouvido é o dedo, nada menor do que isso. Grampo, algodão, palito, cotonete, nada de pontinha da toalha. O que for maior do que o seu dedo não deve entrar no ouvido. Algumas pessoas sabem que eu era fonoaudióloga, né? Eu ainda sou, não trabalho mais como fonoaudióloga, mas eu passei uma parte grande da minha vida sendo fonoaudióloga. Então esse assunto de ouvido é um assunto que me pega, porque as pessoas às vezes não tomam os cuidados necessários. Então a primeira coisa que eu preciso falar para você, Maria Cristina, é que é preciso procurar um aconselhamento médico. Dito isso, como é que o Jinshinjutsu pode ajudar? Eu sempre vou dar a primeira opção de dedos, porque é o que é mais fácil, tá bom? Então, como podem ter motivos diferentes, podem ter dedos diferentes para ajudar. O dedo mindinho ajuda bastante o ouvido oposto. Então, se a otite é no ouvido esquerdo, eu vou segurar o dedo mindinho direito. Mas se você está ali segurando há algum tempo e sentiu que não está resolvendo tanto, não está fazendo tanto efeito assim, nesse caso você vai segurar o dedo indicador. Eu não vou explicar porquê, gente, porque senão seriam 40 minutos para explicar o porquê de cada uma dessas decisões. Eu só vou pedir que vocês confiem em mim, tá bom? Eu estou dando dedos diferentes, pensando em motivos diferentes para essa otite. São 3 dedos que podem ajudar a otite. O dedo mindinho oposto, o dedo anular e o dedo indicador. Esses 3 dedos podem ajudar. Eu estou querendo crer que no caso aqui que a Maria Cristina está me perguntando, é mais uma questão do dedinho mínimo. Mas tem uma posição muito boa, muito eficiente para ajudar a otite, se a pessoa conseguir fazer, que é segurar o dedinho mínimo do pé oposto ao ouvido e o arco do pé. Agora eu vou ter que fazer uma ginastiquinha aqui. Eu já vim aqui para esse lugar. Vamos ver se eu consigo botar o meu pé aqui. Então, olha, se eu tô com a minha perna direita aqui na cadeira. Então, se o problema é no ouvido esquerdo, eu vou segurar. Nem precisa ser o arco do pé, fica mais fácil fazer de outro jeito. Coloca a mão esquerda no dedinho do pé e a mão direita no pubis, tá? Fica mais fácil. Eu tô aqui toda torta porque eu tô de pé, com o pé apoiado na beirada da cadeira. Hoje eu saí lá do meu divã, porque de lá eu não consigo olhar direito as mensagens, eu precisava de uma mesa hoje. Mas sentado, com conforto, deixa eu ver se eu faço aqui de um outro jeito. Olha, vê se dá para ver aqui. Ah, olha, cruza aqui a perna, segura o dedinho mínimo do pé do ouvido oposto e a outra mão vem aqui no pubis, tá bom? Essa é uma posição muito boa para ajudar a otite. Vamos supor que a pessoa não consiga pegar o pé, por algum motivo ela não chega no pé. Então, nesse caso, ela vai colocar a mão no 11, na trava 11, aqui no pescoço, com o mesmo braço, olha, mão direita no 11 direito, mão esquerda no 13 esquerdo. Isso vai ajudar o ouvido esquerdo. Mão direita no 11 direito, mão esquerda no 13 esquerdo. Ajuda o ouvido esquerdo. Eu estou falando rápido? Eu sei, mas é porque eu quero responder o máximo possível de perguntas. E como isso aqui fica gravado, vocês podem assistir de novo e aí dar um pause e anotar. Eu não vou ditar, tá bom? Eu vou falar, que é para eu poder responder o máximo possível de perguntas, e aí vocês depois dão um replayzinho e anotam, tá bom? Então, Maria Cristina,
Boa sorte, espero que você possa ajudar essa pessoa. E depois me conta, porque eu sempre gosto de saber qual é o follow-up, o que aconteceu depois, tá bom? A Ana Cris está me perguntando, como faço para dor aguda nos joelhos? Quando sinto medo, meus joelhos doem muito. Agradeço de coração. A gente brinca, tem uma frase que o medo paralisa, né? O medo paralisa o nosso sistema muscular. O medo é a atitude em desarmonia da quarta profundidade. E a quarta profundidade, ela rege o nosso sistema muscular. Os músculos como um todo, mas ela também está muito relacionada aos joelhos, porque a gente tem aqui nos joelhos duas travas de segurança de energia, a trava número 1, que fica na lateral, eu acho que eu vou ter que pegar mesmo esse quadrinho aqui, vai ficar mais, vamos ver se vai ficar mais fácil de mostrar para vocês. A trava número 1, que fica aqui na lateral interna do joelho, e a trava número 8, que fica aqui, olha, atrás, na pontinha da fíbula. Então, essas duas travas ficam no joelho, né? Uma por dentro e a outra pela lateral externa. Essas duas travas, elas vibram na mesma frequência vibratória do planeta Mercúrio. E o planeta Mercúrio é o planeta que rege a quarta profundidade. Já estou eu aqui dando aula, não perco essa mania, não posso fazer isso, senão eu não vou conseguir responder muitas coisas. Só falar a trava. Você pode segurar o seu dedo indicador, que é o dedo que ajuda a quarta profundidade. É uma boa forma de apaziguar o medo, porque não adianta ir lá cuidar da dor aguda no joelho se você reconhece que a dor é resultado do medo. A gente tem que cuidar do medo, né? Então, segurar o dedo indicador vai ajudar a apaziguar o medo. Você pode também colocar a mão no bíceps, aqui no muque, e a outra mão no joelho onde você tem a dor, tá bom? A outra mão no joelho onde você tem a dor. Então, olha aqui, uma mão tá no bíceps, a outra mão tá no joelho. Essa também é uma posição que você pode fazer, a autoaplicação da trava 10, e a trava 10 ajuda bastante o joelho. E outra coisa que você pode fazer já que a gente tem as duas travas 8 e 1 aqui no joelho, coloca a mão um pouquinho para cima da 1 e um pouquinho para baixo da 8. Depois eu vou virar do outro lado para mostrar. Fica nessa posição um minutinho, 2, depois inverte. Põe a mão um pouquinho para baixo da 1, um pouquinho para cima da 8. Fica lá mais uns minutinhos. E faz essa passagem da mão do 1 para o 1 mais baixo, do 8 para o 8 mais alto, faz essa passagem 3 vezes. Deixa eu mudar de lado agora para mostrar onde é o 8. Eu mostrei onde era o 1. Eu tô de calça preta, é ruim para mostrar. Estão vendo aqui, ó, o meu joelho? Meu joelho tá aqui, eu passo a mão aqui, isso é o 8. E a mão aqui tá no 1. Então, eu só vou subir um pouquinho do 8, baixar um pouquinho do 1. Subir um pouquinho do 1, baixar um pouquinho do 8. E vou fazer essa troca 3 vezes, isso também vai ajudar o seu joelho, tá bom, Ana Cris? Me conta depois. Bursite no ombro esquerdo. Cleide, uma coisa que pode ajudar a bursite é segurar o dedo indicador. É uma ação muito eficiente, tá? Para ajudar a bursite a segurar o dedo indicador. A gente tem uma energia que sai daqui do dedo, que chama intestino grosso, que ela passa exatamente por aqui. Ela vem do dedo, corre no braço e passa exatamente aqui, aonde a gente tem a dor. Mas tem outros fluxos também que ajudam o ombro. A trava 3, lembra aquela primeira que eu falei lá para Silvana? Olha, a trava 3 também ajuda o ombro, tá bom? Então, fazer essa autoaplicação aqui que a Vanessa está fazendo,
uma mão na trava 11 e 3, né? Ela tá pegando as duas aqui. E a outra mão na trava 15 pode trazer algum alívio, tá bom? As ações do as ações do mediador, de um fluxo que a gente chama de mediador, também são muito, muito, muito boas para ajudar o ombro. Então, como é que eu trabalho o mediador? A gente já trabalhou o mediador no dia 30 de março. Eu vou explicar como é, mas se depois você quiser ir lá ver a live do dia 30 de março, porque aí a gente faz a prática do mediador. Você pode assistir a live fazendo a prática, porque essa prática vai ajudar bastante, tá bom? Então eu vou colocar a mão no ombro, com a outra mão eu vou fazer aquele anelzinho de palma do polegar com a unha do anular, e aí eu tenho duas alternativas. Ou eu coloco o arco do pé no joelho, se for confortável e eu estiver numa cadeira que dê para fazer isso com conforto, ou se eu estiver deitadinho, por exemplo, eu junto os joelhos assim de lado, tá bom? Mas se você for lá na prática do dia 30 de março, a prática toda foi a condução da trava 1 e do mediador. Aí lá você vai poder fazer com a condução, também ajuda bastante o ombro, tá? Boa sorte! E o pulsar significa ou é importante na prática? Por quê? Leda, boa pergunta, né? Essa é uma pergunta que as pessoas fazem muito. Falam, o que você está sentindo na mão? Quando eu não sinto nada, não quer dizer que não está pulsando. Sempre vai estar pulsando. A gente está vivo, não está respirando, as travas estão aqui trabalhando. Elas podem estar se expressando mais alegremente ou um pouco mais contidamente. E além disso, existem qualidades diferentes de sensação da percepção da pulsação. Quando eu digo qualidades, eu não estou fazendo um julgamento de valor. Não é que bater forte é bom, bater fraquinho é ruim. Existe uma qualidade que bate forte, ponto. Existe uma qualidade que bate mais silenciosamente. Uma não é melhor, a outra não é pior. São expressões diferentes da emanação da trava. Aquelas pessoas que costumam ter uma pulsação um pouco mais leve, podem ter um pouco mais de dificuldade de perceber. Então, o que eu peço para a pessoa as travas são vivas, elas são seres vivos, né? Não são pontos cristalizados no meu corpo, elas são vibrantes, são grandes, são do tamanho da esfera da minha mão, é um bocado grande. Então, quando eu coloco a mão ali e não estou sentindo nada, eu posso subir um pouquinho, eu posso descer um pouquinho, eu posso vir um pouquinho para fora. Isso daqui é uma regra geral, é uma orientação geral da onde as travas costumam estar, onde elas estariam se a gente estivesse plenamente em harmonia. Mas às vezes, naquele dia, um supervisor puxou mais que o outro, elas dão uma passeadinha. Eu posso procurar com a minha mão, posso tentar com a palma da mão. Não conseguir sentir, posso tentar com a ponta dos dedos, posso tentar com um toque um pouco mais profundo, um pouco mais suave, e aí, eventualmente, com a prática, com a constância, com a dedicação, em algum momento você vai escutar a pulsação. A gente fala escutar, né? Não é com o ouvido, é com a mão. Na verdade, a gente é sentir, mas a gente fala, no Jinshin Jutsu, a gente fala escutar, tá bom? Você vai escutar a pulsação. E uma vez que você se conecte com ela, vai ficando cada vez mais fácil que essa conexão aconteça. Mas eu sei que eu ainda não respondi sua pergunta. Significa ou é importante na prática? Ele é importante que pulse. O que significa a pulsação é que a gente conseguiu harmonizar, trazer harmonia ou, para falar bem corretamente, ficar consciente da harmonia que aquele ponto já é. As travas são esplendorosas, elas já são harmoniosas. Nós vamos colocando véus na nossa consciência que impedem
que essa harmonia se expresse. E quando eu coloco as mãos nas travas e eu sinto que elas estão pulsando, o que eu estou fazendo é permitindo a minha consciência a percepção da harmonia que aquele centro de energia é, tá bom? Nunca tem nada errado com as travas. E a gente colocar a mão nelas e sentir que elas estão pulsando é a certeza que a gente tem que essa harmonia existe, ela é nossa, ela está lá, ela nos pertence por direito divino. A gente só tem que, às vezes, trabalhar um pouquinho para trazer isso mais à tona, tá bom? O que significa é que elas estão em harmonia e é importante sim, porque é para isso que a gente pratica, para entrar na consciência da harmonia que essas travas já são. Espero que eu tenha respondido sua pergunta. Se não respondi, me pergunta de novo. Eu tento ser um pouco mais precisa, tá bom? Às vezes me entusiasmo aqui com a filosofia e escapo da pergunta. Oi, Nil, minha querida. Vamos lá, seguindo. Otite e labirintite. Maria Cristina, otite eu acabei de falar, eu não vou repetir. Eu falei no começo da nossa prática, depois você escuta o comecinho da live de novo. Eu acabei de dar as posições para otite. Para labirintite, a trava que cuida do nosso equilíbrio, a trava que se chama, né, equilíbrio, é a trava 6. A trava 6 fica aqui na lateral. Gente, vocês não sabem como isso é difícil para mim, porque a tela mostra a posição ao contrário. Aqui, olha, na lateral interna, achei. Na lateral interna do pé, no arco do pé. Depois tem luz atrapalhando. Pronto, no arco do pé, tá bom? Se eu for sempre me lembrar de procurar aqui na apostila, que tem tudo fotografado, vai ficar mais fácil, né? Essa aqui é a 5, 6. Olha, nessa foto, a Vanessa, que é professora de yoga, tá segurando, cruzou as pernas e tá segurando as duas travas 6. Porque, né, ela é professora de yoga, ela tem bastante flexibilidade, é uma posição fácil para ela segurar as duas travas 6. Então, se você consegue sentar com as suas perninhas cruzadas e segurar as suas travas 6, isso vai ajudar bastante. Isso não é uma coisa para fazer na hora que está na crise, tá bom? Na hora que está na crise, eu nunca tive uma crise de labirintite, mas eu sei que é muito desagradável. A pessoa não consegue fazer nada, quanto mais segurar o pé. Nessa hora, se a pessoa conseguir lembrar de segurar o dedo anular, talvez isso ajude a passar. Mas se ela trabalhar a trava 6 dela com constância, então talvez essas crises diminuam. Sempre lembrando aquilo que eu falei lá para a otite, vale aí também. Tem que procurar um médico, tem que saber por que essa crise de labirintite está acontecendo, tá bom? Procurar um médico ou uma fonoaudióloga que seja especializada em distúrbio de labirinto, tá? Às vezes é um otolito, uma célulazinha que é uma areinha lá dentro do ouvido fora do lugar, e uma manobra da fonoaudióloga pode fazer essa areinha, não é uma areinha, uma célulazinha, voltar para o lugar, e a labirintite ou a vertigem postural benigna ou qualquer que seja o quadro de tontura que a pessoa tenha pode melhorar. Então, quadros médicos, sempre consultem um médico também. Tem uma outra posição que não é tão confortável, e essa eu não vou ter na apostila para mostrar, mas que é muito boa para labirintite. Então, eu vou mostrar para vocês. Você coloca, lá vou eu de novo, mas hoje eu não vou precisar fazer ginástica hoje, ó. Uma mão no bíceps, tá? Sempre oposto, claro, né? Não tem outro jeito. E a outra mão, em vez de ser no arco do pé, aqui onde eu tinha acabado de mostrar na foto da Vanessa, vai pegar a lateral externa do pé. Vocês estão percebendo? Olha, eu não estou no arco, o arco está aqui, eu estou pegando a outra borda do pé, a borda de fora do pé oposto. Então, eu estou com a minha mão direita no meu bíceps esquerdo e a minha mão esquerda vai na borda externa, aquela lateral que vai entre o dedinho e o calcanhar. Essa posição é fácil, eu sempre parece difícil porque eu estou fazendo de pé, mas é fácil de fazer
sentada. Olha, segura um braço, braço esquerdo, com o pé oposto. Não estou com a mão no arco, estou com a mão na parte de fora. Essa é uma posição bem boa para ajudar a labirintite, tá bom? Será que isso aqui voltou para o começo? Eu já vi essa pergunta da Silvana, já respondi. Marilda, as minhas apostilas, elas não estão à venda. Algum dia, se Deus quiser, se o meu 23 quiser, elas vão virar um livro, eu não sei quando. Eu achei que eu ia me dedicar a isso na quarentena, mas eu estou dando tanta supervisão para terapeuta e acabou que eu não estou fazendo o que eu achei que eu ia fazer nessa quarentena. Essas apostilas, as pessoas recebem no curso de autoaplicação, tá bom? Então, quem faz o curso de autoaplicação comigo, recebe essas apostilas no curso. Mas algum dia, quiçá, elas virarão. Mas, olha, se você for olhando aí os posts, vai vendo que, aos pouquinhos, daqui a pouco ela tá inteira aqui no Facebook. Se eu bobear, quando eu quiser fazer o livro, ele já tá aí no Facebook, tá bom? Já tem todos os dedos. Hoje a Patrícia tá colocando o dedo mínimo, né? Então, o último dedinho tá entrando hoje. Já tem a bexiga, já tem o baço, aos pouquinhos ela vai rolando aqui na rede, tá bom? Andréa, minha mãe está com sinusite, o que eu posso fazer para ajudar? Andréa, sinusite, a gente trabalhou no dia, quer ver? No dia 6 de abril, se você for lá no post do dia 6 de abril, você vai ver que a gente fez uma prática da trava 20, 21 e 22, que é colocar, porque aí você pode fazer junto com a sua mãe a prática, né? Ouvindo lá, porque aí tá bem explicadinho. A gente coloca uma mão aqui no 12, que é aqui do lado do pescoço, e a outra mão vem aqui na linha do cabelo, aqui na testa. E aí o que eu vou fazer, em vez de ficar assim 20, 21, 22, que é como tá lá na prática do dia 6 de abril, eu vou trazer essa mão aqui, descendo bem devagarinho. Eu tô descendo rápido, tá, gente? Deixa eu tirar o óculos para mostrar melhor. Eu tô descendo rápido, tá? Isso aqui que eu tô fazendo é Fittipaldi, é para fazer tartaruga. Eu vou parar um pouquinho aqui, ó, na ponta da minha sobrancelha. E aí, talvez eu queira descer bem devagarinho. Isso que eu tô fazendo é rapidíssimo. E eu vou parar aqui no 21, não aqui na maçã do rosto, mas bem pertinho aqui do nariz. E daí eu vou direto aqui pro 22, mas em vez de ser... Só que agora tem que botar o óculos. Em vez de ser aqui no 22 comum, debaixo da clavícula, um 22 aqui bem pertinho da onde a clavícula começa, tá? Essa posição vai ajudar a sinusite e fazer, se antes disso fizer a prática do jeitinho que a gente fez lá no dia 6 de abril, fazer travar por alguns minutos e depois fazer essa sequência, vai ajudar a aliviar os seios da face. Eu espero que ajude, tá bom? Uma verruga inflamada. Não quero ir no dermatologista, mas estou insegura. Então, Maria das Graças, eu nunca, nunca, nunca vou concordar com você que você não vá no dermatologista. Nunca, 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 tá bom? Todas as vezes que a gente tem uma coisa... Não sou eu que não concordo, é o Jinshinjutsu, tá bom? Se a gente pegar o livro da Mary, deixa eu ver se é esse aqui, que tá fácil. Não, não é esse. Enfim, num dos livros da Mary, tá escrito lá no comecinho do livro,
O Shinjutsu não se propõe como alternativa aos cuidados regulares médicos. Vá ao dermatologista, veja o que está acontecendo, por que essa verruga está inflamada. Essas coisas podem piorar. É importante que você tenha cuidados médicos. E, enquanto isso, verrugas são assuntos da segunda profundidade. Então, segurar o dedo anular pode te ajudar. E também uma prática que é colocar a mão, se não puder ser em cima, né? Porque está inflamada, pode a mão não tiver. Bom, hoje em dia nossa mão anda super limpa, né, gente? A gente lava a mão 50 vezes por dia e passa álcool gel outras 50. Mas se não puder tocar na verruga, faz uma cabaninha assim em cima dela, ou só por aproximação, e a outra mão na virilha, na trava 15, tá bom? De qualquer lado, vai como o seu corpo te pedir, que é o jeito mais fácil de eu explicar aqui. Então, você toca, se for possível, se isso não trouxer mais risco de inflamação e infecção para sua verruga, ou se aproxima da verruga com uma mão e a outra mão vai na trava 15, de preferência do lado onde está a verruga, tá? Então, você está com a verruga em algum lugar do corpo do lado esquerdo, vai com a mão na trava 15 do lado esquerdo e segurar o dedo anular, mas vai no dermatologista sim, tá bom? Bursite eu já respondi, né? Um sono reparador. Olha, a trava 3, hoje a trava 3 está campeã de audiência, né? Vamos voltar para lá. A trava 3 ajuda muito a gente a ter um sono reparador. Ela é uma trava muito, muito boa para ajudar sono. Então, aqui, de novo, essa aqui já é a terceira vez que eu mostro hoje. Você pode trabalhar esse fluxo. A energia função baço é muito boa para ajudar a gente a ter um sono reparador. A gente trabalhou o baço no dia 24 de março, tá bom? Então, tem a prática, a live foi o baço. No dia 14, ontem eu olhei, eu acho que é dia 14, tenho quase certeza, a Patrícia de Toledo Ribeiro, que é a pessoa, vocês sabem, eu falo todo dia, né, com quem eu divido essa página, ela postou as páginas da apostila com as fotos do fluxo e logo abaixo tem um vídeo que eu fiz com a Maria da Graça lá de Belém, mostrando. Então o fluxo a gente fez esse fluxo ontem, não precisa nem ir lá no dia 24. Ontem a gente trabalhou o baço, tá bom? A mão esquerda no cóccix, a mão direita na lateral interna do calcanhar direito, ou a lateral interna do joelho, caso o calcanhar seja difícil, ou o pubis, caso o joelho seja difícil. Daí essa mãozinha vai ficar lá por algum tempo, a mão que está no cóccix vem para o 14 do lado direito, a mão que está no pubis vem para o 13 e depois vem para o 22. Essa sequência que eu falei rapidinha, a gente trabalhou ela ontem, você pode trabalhar junto, ou você pode ir lá por volta do dia 14 de março, aí nos posts tem as fotos da apostila e embaixo tem o vídeo da Maria da Graça fazendo. É uma outra possibilidade para ajudar sono. Uma terceira possibilidade é ajudar a trava 14. Gente, sono, eu podia passar 3 horas aqui falando só de sono, tá bom? Eu vou dar essas 3 dicas. A trava 14, você pode segurar a 14 nela mesma, que é aqui na base da costela. Você pode segurar os 19, que são uma forma de ajudar a trava 14, ou o 19 com a lateral interna do joelho, que é outra forma de ajudar a trava 14. Uma coisa muito boa, falei que ia falar 3, mas não aguento, tem que falar mais 2. Muito boa para ajudar a dormir é ir segurando longamente os dedinhos. Longamente. Dificilmente você chegará no 10º. Não conta, não bota relógio, só segura e quando sentiu que deu, passa para o próximo. Ai, não deu certo, eu cheguei no 10º, começa de novo. Tá bom? E se você não quiser ficar fazendo isso, tiver lá apurrinhado, porque tá com sono, quiser segurar um dedo só
Então eu vou te propor segurar aqui o 18, não o dedo polegar, mas aqui a base tenar do polegar, tá bom? Esse gordinho aqui do polegar, você pode segurar assim, assim, do jeito que você quiser, assim, como tiver mais. Sabe, posição de neném dormir? Vocês acham que é à toa? É por acaso que a posição é essa? Um 18 tocando no outro? Isso não é posição de criança dormir? A gente já não viu milhares de imagens como essa? Nada é por acaso, gente. Nada é por acaso. O 18 também vai ajudar bastante, tá bom? Várias dicas aí sobre o sono. Dificuldade para movimentar o braço. Cleide, precisa ver qual é o motivo, né? Podem ter milhares de motivos pelos quais a pessoa está com dificuldade de movimentar o braço. Mais facilmente, aqui o que eu posso dizer mais facilmente é que a trava 4, a trava que fica aqui na base do crânio, ela rege o sistema motor, ela rege os braços. Então, colocar as mãos nessa posição, nessa aqui, tá? Não essa, não essa, essa aqui. Tocar aqui a base do crânio pode ajudar. Agora, se a pessoa está com dificuldade de movimentar o braço, será que ela vai conseguir levar o braço à cabeça? Talvez alguém segurar para ela, seja o caso aí de alguém colocar a mão e segurar o 4 para aquela pessoa, é uma possibilidade, tá bom? Quando a gente faz essa rodada de perguntas e respostas, corre sempre o risco das pessoas acharem que tudo pode ser solucionado com a autoaplicação. E eu preciso dizer que muita coisa pode ser solucionada com a autoaplicação, principalmente se for uma autoaplicação bem direcionada, né? Aqui eu estou falando coisas genéricas. Então, esses dias de quarentena, por exemplo, a pessoa me chama pelo Zoom ou pelo WhatsApp, aí a gente conversa longamente, me diz o que está sentindo, e aí eu desenho lá, escolho uma sequência de fluxos adequados para aquela história. Aqui, como eu vou saber dificuldade de movimentar o braço, por quê? É uma dificuldade motora, é por causa de um derrame, é porque está com uma tendinite, uma bursite, rompeu o manguito rotador. Para cada coisa seria uma resposta diferente. A resposta é sempre a mesma, vai ao médico, tenta descobrir por que isso não está acontecendo. E a gente tem que levar em consideração que alguns projetos requerem mais do que uma autoaplicação genérico. A autoaplicação, ela tem no Oriente existe uma forte tendência, uma forte cultura de manutenção da saúde. Eu faço autoaplicação para cuidar de pequenas questões e me manter bem. Aqui no Ocidente, a gente não se mantém bem. A gente espera adoecer e depois vai lá buscar ajuda. É a nossa cultura, foi assim que nós somos educados. Nós não somos maus ou terríveis por isso. É que foi assim que a gente cresceu aprendendo. Então, eu gosto de dar um exemplo. Você precisa escovar os seus dentes todos os dias e passar o fio e fazer um enxaguante bucal. Isso não impede isso não faz com que você não tenha que ir regularmente ao dentista para fazer uma limpeza mais profunda, que eles fazem lá com aqueles ferrinhos, com aquele jatinho de água e bicarbonato lá que eles jogam. Então, o autoaplicação ele é muito bom, ele é muito eficiente, mas algumas coisas precisam de um cuidado um pouco mais orientado, de um profissional. Receber uma sessão, né? Parede da sua casa está suja, qualquer pessoa é capaz de pegar uma lata de tinta e passar um rodo de tinta na parede. Isso é fácil de fazer. Mas tem um encanamento quebrado, a fiação elétrica foi corroída, você vai ter que chamar um profissional para fazer isso para você. Então, algumas coisas requerem uma atenção um pouco mais detalhada de um profissional. Nesses tempos de afastamento social, a gente não tem acesso a um profissional, então a gente pode fazer uma autoaplicação mais dirigida ou o que eu estou fazendo com alguns dos meus pacientes esses pacientes moram com os seus cônjuges ou com seus cuidadores
e aí eu faço uma chamada de vídeo e vou falando para quem está lá, põe a mão aqui, agora põe a mão ali. É como se eu estivesse lá, só que as mãos que estão tocando aquele corpo não são as minhas. Então tem muitos colegas fazendo isso, em casos um pouco mais sérios é isso que eu recomendo, tá bom? Tá, deixa eu só falar para vocês que já são 10 para as 9. Hoje eu vou seguir até as 9, tá bom? Eu vou fazer 1 hora em vez de fazer o menorzinho, mas eu talvez não seja capaz de responder todas as perguntas aqui, tá? Como eu posso ajudar a coluna cervical, lombar e torácica? Bom, na verdade você quer ajudar a coluna como um todo. Existem fluxos específicos para essas diversas áreas. Então, se você tivesse me falado só da lombar, eu te diria para colocar a mão nas virilhas, né, nas travas 15, que são que ajudam muito poderosamente. Deixa eu pegar aqui a figura aqui para mostrar. 15, olha, tá? Eu diria para você tocar aqui nas travas 15. Essa posição ajuda muito a coluna lombar. A parte torácica, ela pode ser ajudada por essa posição aqui do 19. Essa posição ajuda a parte torácica da coluna. A região cervical, ela pode ser bastante ajudada pela energia da função do baço, que a gente fez ontem, que eu acabei de falar dela aqui numa resposta anterior. Então, o baço ajuda aqui a cervical, né? Ou mesmo segurar, colocar a mão aqui nas travas 12, pode ajudar a coluna cervical. Tem uma posição muito boa para ajudar a cervical, que é colocar uma mão no 4 oposto, tá? Então, eu tô com a mão direita no 4 esquerdo e a mão esquerda no meu isquio, na nádega esquerda, tá? E aí, eu vou descendo bem devagarinho a minha mão, do 4 pro 12, pro 11, até o 3. Mas eu demoro uns 15, 20 minutos para chegar aqui. E aí, quando eu chego no 3, a mão que está aqui no 2, no 25, vai para o 2 oposto, tá bom? Essa é uma prática bem efetiva para a coluna cervical. Eu te respondi em pedacinhos, porque você me perguntou em pedacinhos, mas eu quero te dar uma resposta mais abrangente. O que pode ajudar a sua coluna como um todo? Central principal. Então, deixa eu ver aqui que dia que a gente trabalhou central principal. Foi o dia que a gente trabalhou a trava 13. No dia 27 de março, a gente fez a live do central principal. Mão direita no alto da cabeça, mão esquerda entre as sobrancelhas, na ponta do nariz, aqui no comecinho do osso externo, no meio do peito, no peito, na boca do estômago, um pouquinho acima, um pouquinho abaixo do umbigo, você pode escolher. Depois no pubis e finalmente a mão direita vem aqui pro cóccix. Esse é o central principal. Se você quiser praticar com a condução, a gente fez essa prática dia 27 de março. E o outro fluxo que é maravilhoso, um bálsamo para as costas, lava as costas da gente, é a bexiga. A bexiga a gente trabalhou no dia 26 de março. A bexiga a gente coloca a mão no 12 oposto, então, mão direita no 12 esquerdo, a mão esquerda vem no cóccix, depois ela vem atrás do joelho, depois ela vem na lateral externa do calcanhar e finalmente no dedinho do pé. Essa prática tá lá no dia 26 de março e eu não sei o dia, mas se você rodar o post aí um pouquinho para baixo, os posts, as páginas com o fluxo da bexiga, da apostila, estão aí no Facebook também. Tá para cima do baixo, porque a Patrícia colocou mais recentemente, tá bom? Então, a forma de fazer detalhada, com fotografia, tá aí, é só rodar o post que você vai encontrar, tá? Então, central principal e bexiga cuidam da sua coluna como um todo. E as outras coisas que eu falei são para as especificidades que você perguntou, tá bom?
Deixa eu ver se dá tempo de falar lá mais alguma. Qual o fluxo para os olhos? Olhos secos. A trava 4 é muito. A trava 4 com a 21 é muito boa. Essa aqui é bom que eu tenho a foto dela aqui, olha. Esse jeito de fazer a trava 4, tá vendo? Esse jeito aqui, ó. Ai, meu Deus. Esse jeito aqui de fazer a trava 4. Então eu coloco a minha mão direita do lado esquerdo do meu crânio e a minha mão esquerda do lado direito do meu crânio, tá bom? Isso vai ajudar o olho direito. Se eu faço o contrário, ajuda o olho esquerdo. E o fluxo, isso ajuda o olho de uma forma geral, qualquer distúrbio de visão. E para o olho seco, o fluxo que vai ajudar mesmo é o fluxo da bexiga, que é esse que eu acabei de responder na resposta anterior, tá bom? Então, procura lá também nos posts que tem o fluxo da bexiga todo colocado, esse que eu acabei de mostrar, ele é um fluxo muito, muito bom para olhos secos, tá bem? Gente, jiu-jitsu ajuda em vícios? Ajuda muito, muito mesmo, Márcia. E eu preciso contar para vocês que essa pergunta da Márcia vai ser a última que eu vou responder, tá bom? Porque a gente já vai chegar no nosso horário. E eu ficaria aqui a noite inteira conversando com vocês, mas a questão é que eu tenho um outro grupo às 9h30 e eu preciso me preparar para ele, tá bom? Ajuda em vícios. O vício é uma coisa que tira o seu poder, né? A pessoa que está viciada em alguma coisa, ela não tem controle sobre aquela ação. Ela não quer ir fumar, ela fuma. Ela não quer jogar, ela joga. Ela não quer beber e ela bebe. Ela não quer e ela faz. Então, primeira coisa que a gente pensa é aqui segurar as travas 19, tá? Esse fluxo vai ajudar bastante. Porque a trava 19 fala poder e autoridade sobre si mesmo, né? Então ajuda a pessoa a recuperar a autoridade sobre a própria vida. A trava 14, que fica aqui na base da costela, ou pode ser ajudada assim, ou no 19 mesmo, ou no 19 com um alto, essa trava 14 vai ajudar a liberação da adição à parte química do vício. Então, quando a pessoa bebe, ela sente falta daquela substância no organismo, quimicamente. E não só para vícios em que a substância entra exogenamente, vem de fora para dentro, né? Bebida, cigarro, droga. Quando a pessoa joga, por exemplo, ou tem algum outro tipo de vício, corrida de carro, o corpo produz substâncias químicas que geram prazer, euforia, bem-estar, e a pessoa pode ficar adicta quimicamente às substâncias que ela mesma produz. Então, ela sempre busca aquelas situações nas quais o corpo dela vai produzir mais daquela substância, para ela sentir aquela sensação de prazer ou de euforia que ela sente quando faz aquilo. E a trava 13 vai ajudar a liberação da parte emocional do vício. Então, o vício tem uma questão da perda do poder, uma questão da adição química e uma questão da adição emocional. Isso para responder em 5 minutos, né? Era outro assunto que daria para falar 1 hora. E é um outro assunto que talvez não seja, a pessoa não consiga superar só se a adição for muito grave, né? Talvez ela não consiga superar só com autoaplicação. É um caso de procurar também um pouco mais de ajuda e tá sempre se referenciando nos cuidados médicos e psicológicos e psiquiátricos necessários, se for o caso, tá bom? Gente, olha, são quase 9 horas. Eu fiquei muito feliz com esse nosso encontro. Eu acho que a gente pode combinar que as nossas quartas-feiras podem ser assim, né? Quinta e sexta a gente volta para a prática, segunda e terça também. Na quarta, aproveitando as práticas que os colegas estão oferecendo, a gente pode fazer essa sessão de perguntas e respostas. Eu me diverti muito, espero que vocês tenham se divertido também. E desculpe quem eu não consegui responder, mas terminando aqui, eu vou lá para o meu outro compromisso. Assim que eu puder, eu vou respondendo as outras questões, tá bom?
Foi um prazer estar com vocês aqui. É sempre uma alegria e eu fico feliz por mais essa noite. Até amanhã. Fiquem com Deus.